Digamos que você entra numa máquina do tempo e se teletransporta para 1890 na Alemanha. De repente você se depara zanzando ali pelos jardins da Faculdade de Engenharia de Stuttgart e de repente você dá de encontro com o Gottlieb Daimler, o criador do motor a combustão e de certa forma do automóvel como essência. Bom, você se apresenta ao Daimler e convida ele para tomar algumas cervejas de trigo e comer algumas salsichas em algum tal de Biergarten lá na região. Você se vê preso numa longa conversa onde você tenta explicar para o Daimler toda a evolução tecnológica que aconteceu durante esses 130 anos e de como essas pessoas hoje, em 2025, andam e se deslocam com extrema eficiência, com extrema potência e extrema segurança, talvez inimagináveis para um alemão que vivia no século XIX. Imagina também você contando toda a história da evolução daquela pequenina companhia de motores Daimler e toda a sua transformação durante todas essas décadas na gigantesca e onipresente Mercedes-Benz. Eu aposto que o Daimler estaria muito orgulhoso de toda essa história que você estava contando para ele. Então quer dizer que minha Daimler é a marca de carro mais famosa do mundo? Infelizmente, a Mercedes não é a mais famosa. Ultrajante, qual é a marca de carro mais famosa do mundo, então? Ferrari. O que ser um Ferrari? Bom, como é que você explicaria para o Daimler o que é uma Ferrari? Qual que é a essência do conceito de uma Ferrari? Eu já escutei tanta coisa depois de todos esses anos trabalhando com esses carros. E bom, nesse vídeo eu escolhi um expoente que talvez resuma a fórmula do seu criador, do Enzo Ferrari, certo? Pegamos aqui a Ferrari 812, um carro que, na verdade, já saiu de linha, né? Mas depois de todos esses anos, né? Depois de várias revisões, várias preparações que a gente fez aqui, instalações e escapamentos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, são dezenas de carros que a gente já fez aí durante todos esses anos rodando pelo mundo, eu acredito que esse aqui seja o exemplar perfeito para a gente abordar esse assunto e tentar responder a pergunta: que porra é uma Ferrari? Bom, antes da gente falar de 812, eu preciso falar da sua predecessora, a Ferrari F12, ou também conhecida como F154. F154 foi o código da carroceria da onde nasce todos os sistemas de suspensão, motor, transmissão, eletrônico que vão compor a obra-prima, que foi a F12, carro que eu já mostrei aqui no canal, diga-se de passagem. Lá na F12 era basicamente toda aquela evolução que a gente já tinha visto na 458, de salto tecnológico, de salto de desempenho, mas dessa vez não na roupagem de V8 traseiro central, e sim na roupagem clássica de V12 dianteiro, cupê de 2 lugares, carro gigantesco, maravilhoso e que anda pra cá. Eu tô nos palavrões nesse vídeo hoje. Acho que eu acabei de andar nele, então assim, o negócio aflora, sabe? Aquele lado mais, enfim, onde eu tava mesmo. Bom, o que chamava na F12 era a união de dois mundos antagônicos, o conforto de um GT de uso do dia a dia e o desempenho de números de pista, frenagem, curva, aceleração com um motor ainda naturalmente aspirado. Lembrando que a gente estava na F12 naquela fase de transição para os motores turbo comprimidos na concorrência, pelo menos. Não satisfeita com o desempenho da F12, a Ferrari cria a F12 Tour de France, que seria uma versão de performance e de pista da F12 de rua, com diversas novas implementações tecnológicas. O que chama mais a atenção era a questão aerodinâmica e também o eixo traseiro esterçante e no motor o sistema de variador de plenum. Nesse conjunto, a F12 TDF tinha números muito expressivos de desempenho, com tempos e pista, etc. E a fórmula deu muito certo. A Ferrari, sendo conhecida por demorar para inovar as suas carrocerias e, de certa forma, formular novos carros, né?
aproveitou essa carroceria F154 e modificou ela um pouquinho mais, baseada na TDF, e cria a F154M, também conhecida como 812. Então a 812 é basicamente uma melhoria da F12 TDF, que por sua vez era uma melhoria da F12 normal, berlineta. Entende a evolução? Então, sendo a aerodinâmica um dos principais fatores de melhoria em relação à F12 TDF, que já estava com a sua aerodinâmica ativa, com a abertura de alguns flaps, etc., na 812 a Ferrari ainda consegue extrair mais 40% de downforce trabalhando com coisas que você não vê. A maior parte do ganho de eficiência de aerodinâmica aqui nesse projeto está na parte de baixo do carro, trabalhando com o efeito solo, e a gente não consegue ver. Mas, assim como na F12 TDF, existe aqui flaps para fazer o controle dinâmico do perfil aerodinâmico desse carro em diferentes velocidades e perfis de uso. Certo? Aqui na frente a gente percebe essa enorme grade com um difusor aqui desse flutuando, né, que a gente via também lá na F12, muito comum quebrar esses defletores aqui. Pegava a lombada, dava uma rachada, tem várias F12 aí que já passaram aqui com um reparo no difusor. Mas o que eu estava falando mesmo, aqui na F12 a gente tem aqui na frente essa grade gigantesca, tem enormes radiadores aqui para fazer o arrefecimento ali do conjunto do powertrain, tanto o motor como a transmissão esquentam bastante. E aqui, na verdade, forma-se uma bolha com abertura de flaps que estão escondidos aqui na parte inferior e muda o perfil aerodinâmico do carro, dependendo das condições, assim que nem eu falei. Também outros dutos que nós temos aqui, né? Muita gente acha que esse vai ter comunicação com esse, mas não. Esse aqui, na verdade, direciona o fluxo de ar aqui para a caixa da roda. Além dessas aletas, nós temos aqui essa daqui também, a frente do carro com essa frente de tubarão é uma asa, certo? É uma asa aerodinâmica aqui. E aqui também eu tenho uma outra aleta que direciona o fluxo para a parte do perfil lateral aqui do carro, né? Então veja quantas coisas acontecem ao mesmo tempo e tudo isso aqui se modifica se o flap aqui embaixo abre ou fecha, né? Essa daqui é um dos principais upgrades aqui do projeto que a Ferrari fez. E junto também a gente tem a questão estética. A 812 começa a trabalhar já com os faróis, começando a virar um bumerangue mais perto do U. Depois dessa virada vai terminar. A gente tem aqui a virada, na verdade, com o capô. Aqui chama atenção também que o conjunto óptico divide a linha do carro da aerodinâmica e da questão de iluminação externa do carro. O farol também ele é um ponto de polêmica aqui. Muitos preferem um farol antigo da F12, dizem que orna mais. Mas aqui é aquela coisa, você tem uma frente só para botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 componentes que vão trabalhar com aerodinâmica e é o que tem, né? No final, acho que está envelhecendo muito bem. Olhando de outro ângulo, várias coisas chamam atenção nesse interminável capô. Primeiro, a curvatura, o capô ele termina uma curvatura super abrupta e aqui também existe uma profusão de diferentes vincos e volumes. Tanto aqui, esses volumes aqui na caixa de roda que dão esse ressalto, depois a gente tem os vincos que faz aqui a definição dessa faixa no centro, brigando com os vincos de exaustão aqui do sistema de arrefecimento e de aerodinâmica integrado nessa linha aqui, que começa aqui e termina por toda a linha lateral aqui do carro. Né? Muita coisa acontece ao mesmo tempo. Eu diria até que me lembra bastante as linhas do Corvette, devido à profusão de diferentes volumes que nós temos aqui na dianteira. Por fim, ainda aqui nesse gigantesco capô, gigantesco e inclinado capô, nós temos essa faixa aqui, né? Também muito polêmica. Nesse caso aqui a gente está com uma faixa em preto fosco, parece plástico, mas devido à configuração do carro, né, a combinação aqui de cores, eu acredito que seja a melhor opção aqui desses carros. Essa faixa aqui fica para dar uma separação aos limpadores de para-brisa, que terminam também aqui no próprio para-brisa, que é extremamente inclinado, coluna A com um ângulo super baixo e também bastante curvado, né? Então toda essa curvatura se mistura aqui numa questão de forma sexy, elegante, bonita e função, aerodinâmica, eficiência e desempenho, que, enfim, né, Ferraris são assim, de fábrica, né?
Já na lateral a gente percebe toda a evolução daquele primeiro design feito pela Pininfarina na 599, que depois evoluiu para uma parceria do centro de estilo da Ferrari com a Pininfarina na F12 e por fim a 812 não teve dedo da Pininfarina, ela é 100% desenhada pelo Ferrari Styling Center, né, que seria o centro de design deles dentro da fábrica, mas feita em cima das linhas da F12. Lembrando, essa daqui é a F152M, uma F12 modificada, certo? Chama atenção aqui essa continuidade que a gente tem da aerodinâmica lateral aqui no paralama dianteiro, dessa vez reposicionado. A F12 tinha uma espécie de asa aqui mais na parte superior. Essa daqui seria um duto de exaustão para a questão aerodinâmica ali que começa lá no capô e com aquele direcionamento dinâmico que eu expliquei da linha do ar, que entra aqui pela caixa da roda, entra aqui por dentro e acaba saindo pela lateral do carro na parte inferior e lateral. Depois, assim, chama a atenção os diferentes vincos e degraus que nós temos aqui, ali embaixo com uma saia de fibra de carbono. Depois, o clássico e eterno pisca lateral dianteiro de todas as Ferraris, dessa vez numa versão de LED, dá até para ver ali a parte superior do diodo. Aqui nós temos o logo da escuderia Ferrari, certo? Aqui pintado por debaixo do verniz. Isso daqui, às vezes, existem algumas opções com placas, né? Lembra da 599 que a gente gravou para o canal, que era de carbono? Também muito ousado, eu diria, aquela opção. Me lembrei agora de memória mesmo. E, bom, e o restante do carro continua, né? Nós temos aqui essa aleta que vem para a parte lateral e traseira, muito clássico, a gente já mostrou tanta coisa aqui, 488 pista com o mesmo estilo de design, o mesmo estilo de maçaneta, né? Ferrari sempre inovam nessa questão de abertura dos carros, né? 348 que eu mostrei ali também, um sistema super estranho de botão. Nós temos o espelhinho em formato, o espelhinho e a janela lateral em formato de olho humano, né? Aquele olho que você desenha com lápis, né? Mais feminino. E aí, continuando aqui, esse duto é um duto de aerodinâmica também. Lembra também aquelas colunas góticas que a gente tinha na 599, depois algo parecido na F12 e termina aqui. Veja que esse recorte seria algo parecido com aquelas colunas que a gente tem e na verdade o ar entra por aqui e sai por aqui, diminui arrasto e gera mais downforce aqui na traseira. Voltando aqui para o emblema, chama a atenção assim a qualidade da pintura, e esse daqui na verdade era um opcional com fatto a mano, né? O pessoal usava um aerógrafo para fazer esse desenho aqui à mão e dá para perceber assim aqui no finalzinho da serifa do F e tal, assim aonde o cara provavelmente puxou o adesivo, né, para depois pintar esse logo, né? Isso aqui enfim, tem que tomar cuidado para polir esses carros, né? Para você não tirar o verniz. Enfim, eu viajando aqui, mas feito à mão. Já a dianteira aqui na caixa de roda, a F12 TDF aumentou a bitola dianteira, na verdade aumentou a tala dianteira da roda para um 275/35/20, que a 812 vai herdar. Isso porque o carro entra com um sistema de estressamento de eixo traseiro, que a Ferrari chama de entre-eixos curto virtual, numa tradução direta, né? Isso para compensar a ausência de gripe, para você fazer o equilíbrio dinâmico do carro quando ele estiver atuando lá o eixo traseiro esterçante, certo? Então, o pneu aqui na dianteira ele é mais parrudo, mais largo, certo? Para dar esse equilíbrio dinâmico. E aqui dentro também, a 812 tem o sistema de freios extremos da Brembo, certo? Um freio de cerâmica e carbon, né, que nós temos aqui, uma pinça de 6 pistões, que teve a sua inauguração e a sua origem lá na La Ferrari. Lembrando aqui que os discos dianteiros são de 398 milímetros, faltou 2 milímetros para chegar nos 400, quase muito próximos do freio da Urus, que eu mostrei aqui no canal, né? Talvez o freio de carbon cerâmico mais largo de carros de produção, né? Aqui foi quase. E lembrando, esse carro, apesar das proporções, isso daqui é uma roda de aro 20, então tem espaço para caber um belíssimo sistema de freio aqui.
Já aqui na traseira nós temos esse novo sistema de esterçamento do Virtual Short Wheelbase aqui da Ferrari. A ideia é trazer um carro com um trecho extremamente largo, um comportamento de um carro com um trecho mais curto, né? Um chevetinho, né? Tem aquela dinâmica de chevette mais esperta para um carro com tamanho de Landau, entendeu? A analogia? Né? E lembrando também que a 812 lá na frente inaugura a caixa de direção elétrica. Muito bem calibrada, nós estamos aqui já no século 20, dos anos 2020 em diante, os caras acertaram o negócio, certo? E aí, em conjunto, dá essa dinâmica, diminui o tempo em pista, né? Esse carro ele anda na frente, né? Nas pistas lá de teste da Ferrari e outras também, se comparado com a TDF. E por fim também eu preciso falar que aqui na traseira, esse carro saía com 315 35 20, parece pneu de SUV, para vocês verem as dimensões, né? O carro é muito grande, apesar de ser um coupé de 2 lugares. E aqui na versão Pirelli P0, aqui eu tenho um F, uma espécie de uma filigrama aqui com um F, significando que esse pneu ele foi feito específico aqui para 812, né? E também esse carro saía com os Michelins, as duas opções, o P0 ou o Pilot Sport 4S, nas versões desenhadas, fabricadas com composto e construção do pneu específico para a 812. Lembrando que o lugar para você comprar os pneus do seu carro, sejam eles específicos ou com o melhor custo-benefício do mercado, é na pneustore.com.br e o cupom é o cupom Nada Mal, o cupom campeão do Brasil, que vende milhões de pneus todos os anos com esse cupom, certo? Já olhando de cima aí na traseira do carro, que é uma coisa só aqui por causa do caimento, nós temos uma espécie de conduta de ar que passa pelo brake light preto integrado aqui na frente do vidro traseiro. E aí o ar aqui ele é conduzido, ele é canalizado pelo símbolo da Ferrari com a tipologia. Depois ele passa por essa espécie de colchão de ar, esse degrau que nós temos aqui acaba criando uma espécie de bolha que vai ajudar o ar a acelerar aqui e fazer essa curvatura, né, para esse spoiler. Essa linha super discreta e integrada, dependendo do ângulo que você olha, ela é discreta, dependendo do ângulo que você olha, ela é bem pronunciada, bem ousada. Mas esse daqui é o spoiler traseiro que está no perfil inteiro do carro. Se você ver o perfil inteiro desse carro, que segue as linhas, se eu não me engano, da 365 Daytona, que tinha uma traseira muito parecida, né, com essa espécie de aba de boné aqui na parte traseira do carro, ela tem no final essa curvatura um pouco mais para cima, que faz conjunto também. Essa daqui ela é estática, ela não é dinâmica, e lá embaixo nós temos um conjunto da parte superior com a inferior, fazendo aerodinâmica aqui na traseira do carro. Olhando por outro ângulo, nós percebemos aquela inspiração de novo na 365 Daytona com esse boné, né? Lembra do boné que eu falei? Que é, na verdade, o spoiler superior. Junto dele nós temos um spoiler ativo, que nem os flaps que nós tínhamos lá na 488 pista, que vai mudar o perfil aerodinâmico e a aceleração e o fluxo do ar aqui na traseira para diferentes cenários, tanto de velocidade, se eu não me engano isso aqui o acionamento é a partir de 180 km por hora, o perfil muda com a abertura de um flap e aí o carro gera menos arrasto aerodinâmico. Aqui os extratores, quando os flaps estão fechados, têm a função de empurrar o carro para baixo, para dar mais aderência no eixo traseiro. E aí chama mais atenção ainda essa origem que eu falei da 365 Daytona, com os faróis quádruplos, aqui com um LED no aro externo, fazendo em conjunto também com as ponteiras quádruplas, aqui na 812, extremamente pronunciadas e largas, né? Fazendo um belíssimo conjunto aqui. Esse carro também possui alguns opcionais de fibra de carbono, que ornam muito bem com esse azul bem escuro, né? Qual que é a cor? Qual que é o nome dessa cor aí? Peraí. O Blue Potsy, que dá esse azul mais escuro, um azul meia-noite, né, que combina muito bem com o azul da Vanguard, diga-se de passagem, né? Por fim também, aqui na traseira, nenhuma denominação de modelo, como de praxe na marca, apenas o Ferrari lá em cima no vidro e o Cavallino aqui embaixo, em alto relevo e cromado. A traseira chama atenção por diversos volumes aqui, que estão numa profusão um pouco caótica, eu diria. Aqui também nós temos mais um duto aerodinâmico que faz conjunto com esse superior aqui da parte superior traseira lateral da aerodinâmica complexa desse carro. Enfim, ornam e finalizam aqui a obra de arte que é
o exterior da 812. E tem porta-malas. Sendo a 812 do segmento de Gran Turismos com a ideia de você fazer longas distâncias, grandes turismos pelo velho mundo, nós temos porta-malas. Aqui na 812, um porta-malas bem generoso, dividido na verdade em 2 volumes. Nós temos o volume clássico de um porta-malas com um certo espaço. Lembrando que esse carro também vinha com um opcional de malas que você podia fazer com o mesmo couro interno, num conjunto assim que cabe como se fosse um quebra-cabeça, né? Que deixam as coisas ainda mais elegantes. Eu não tenho certeza, mas acho que esse carro veio com esse opcional, mas ele não está agora aqui. Eu tenho só a capa vermelha exterior do carro, né? Continuando aqui também, eu tenho uma caixa com um espelhinho. Na verdade, a gente fez alguns serviços aqui nesse carro por tempo, né? Uma manutenção de tempo desse carro, troca de fluidos e, enfim, espelhinho, né? Você pode estar manobrando, às vezes pega lá na garagem. Peça genuína Ferrari, né? E aí aqui, se eu tirar essa capa, eu tenho acesso às ferramentas do carro, eu tenho acesso a um compressor, tenho acesso a uma chave de roda, eu tenho acesso também a alguns fusíveis gigantescos que tem aqui, e uma coisa chama a atenção, que é essa chave aqui de alumínio, que serve para a gente desbloquear a trava parque da transmissão, que está aqui atrás, caso a gente tivesse algum tipo de pane elétrica, né? Dessa forma, a gente consegue movimentar o carro, tirar a trava parque ali da transmissão e empurrar o carro, caso o sistema da trava parque não esteja funcionando, né, por um erro de mecatrônica no próprio mecanismo, ou por causa de pane elétrica, certo? Junto também, a Ferrari fornece, curiosamente, um funil para você fazer um abastecimento de fluidos hidráulicos ou de combustível. Lembrando também que, como tradição da marca, nós temos uma prateleira traseira, que nesse caso eu consigo acessar aqui pela tampa do porta-malas, aqui atrás dos ocupantes, né? E aqui também iam aquelas malas feitas sobre medida, né? Muito bonitas, e uma prateleira super estilosa aqui com uma profusão de metais e até algumas fivelas de couro aqui costuradas, né? Por fim também, por debaixo aqui desta capa, né? Por uma das capas, nós temos um acesso à placa de opcionais que fez parte da configuração desse carro, de quando ele estava sendo lá encomendado na fábrica, né? Customização desses modelos V12, então, eles vão até além. Quando você é o primeiro proprietário para pedir esses carros, existe a opção de você pedir uma placa com o seu próprio nome para ser fixada no carro como o primeiro proprietário, né? São alguns detalhes que chamam a atenção, enfim, fazem parte da customização dos supercarros aqui, dos carros desse segmento. Antes de entrar no carro, falar brevemente da porta, porque pouca coisa acontece aqui. Além do próprio largura da porta, que é extremamente larga, nós temos aqui apenas a maçaneta, com aquele estilo de alça que você puxa para cima, típico de Ferrari. Nós temos aqui o controle dos espelhinhos e um botão para abrir lá o porta-mala traseiro. E é isso, nenhuma denominação de fabricante da parte do sistema sonoro aqui, né? Um pouco de mix de fibra de carbono com couro estendido, com costura branca, mas assim, uma porta até simples, até demais comparado com outros carros que eu já mostrei aqui no canal. Depois eu preciso falar do banco. O banco da 812, na verdade, é uma herança da F12 TDF, que é o banco na versão semi-concha, de fibra de carbono, com ajustes manuais, certo? Aí vai falar o pessoal que comprou um carro caro e não tem banco elétrico. Mas a Ferrari optou aqui por esses bancos para dar um apoio mais esportivo, com mais comunicação, com banda larga com o restante da carroceria, suspensão e pneus desse carro. Esse é o nível de informação que um assento desse tipo pode transmitir, sem o peso extra e a complexidade dos motores e do sistema de aquecimento, blá blá blá. E diga-se de passagem que esse assento tem o mesmo formato daquele assento da 488 pista, que dentre todos os assentos, ele é muito bom. Eu vou falar mais dessa questão ergonômica para quando a gente estiver dirigindo o carro. Depois, vamos pular aqui para o duto central. Aqui chama a atenção um pequeno compartimento com acendedor de cigarros lá no fundo e uma entrada aqui para uma tomada USB. Nós temos o fechamento por ímã,
né? E vários materiais aqui. Eu tenho fibra de carbono, eu tenho metal, eu tenho couro perfurado, eu tenho couro liso, eu tenho costura exposta, tudo acontecendo ao mesmo tempo, o próprio carpete aqui embaixo, né? Super complexo essa área do carro. O porta-copos com aletas para você trabalhar com copos com larguras diferentes. O comando dos vidros, como de praxe aqui no comando central do carro, no duto. O botão para acionar o pisca-alerta e aqui aquela ponte com os comandos da transmissão, também da 488 pista, nesse design flutuante, onde a gente tem o botão do Launch Control para fazer a arrancada quando o carro estiver estático, o botão alto para a gente trocar entre o modo manual e o modo de trocas automáticas da transmissão e o botão para engatar a ré, tá aqui junto dessa ponte de fibra de carbono. Já aqui em cima nós temos o ar-condicionado Dual Zone com aqueles botões muito parecidos com a Portofino que eu mostrei aqui no canal, que também uma profusão de materiais. Nós temos aqui os difusores de ar imitando saídas, né, dos motores de avião, né, de jatos. E junto disso ainda nós temos aqui um duto de ventilação com uma grade hexagonal. Veja o quão complexo e de certa forma caótico que nós temos aqui, muito típicos de Ferrari. Do outro lado aqui eu tenho um botão para fazer a abertura do porta-luvas. Ferrari sempre tiveram botões, até esta roça que eu mostrei aqui no canal também tinha um botão aqui no console para fazer a abertura automática do porta-luvas. E lá daquele lado nós temos a denominação do 812 Superfast. Terminando entre o contraste da simplicidade de alguns componentes do interior com a complexidade de outros, a Ferrari ela é um carro voltado para o motorista, para condução, para experiência. Então, tudo se concentra aqui ao redor do motorista. Lembrando que a Ferrari foi uma das pioneiras em retirar os comandos das aletas e das alavancas aqui e fazer essa integração aqui toda no volante. Nós temos esse volante clássico de Ferrari aqui, já de terceira geração eu diria, ainda com aquele contador de giros aqui, com o corte de giros com os LEDs. Esse daqui em couro, costura branca, couro perfurado por trás e um aplique central e inferior aqui em fibra de carbono, junto também da faixa branca, né, um opcional aqui de pintura de customização desse carro. Aquele airbag super diminuto, pequenininho e bem raso, com o símbolo da Ferrari aqui no meio. O controle dos piscas aqui, farol alto, botão da suspensão, do Bumpy Road, vou falar mais tarde disso aqui no vídeo. O controle do limpador de para-brisa, por a gente não ter as alavancas, eles integram aqui, tanto com o temporizador também como o esguicho. Por fim, eles botaram aqui no meio o controle de Bluetooth e controle de voz. O botão de partida do motor está aqui e aqui o manetino com as 5 posições, né? E agora já o manetino já colorido, que nem de modelos anteriores que eu já tinha mostrado aqui. A novidade aqui seria talvez o modo wet. Acho que já mostrei aqui SF90, já mostrei F8, né? Todos com volantes muito parecidos e também com os modos aqui. Vai dar uma olhada nesses outros vídeos que eu já tenho aqui no canal. É tanta Ferrari. Eu já falei bastante desse volante lá. Por fim também a 812, ela divide o controle do carro no lado esquerdo. Aqui eu tenho um controle com esse knob aqui rotativo para a gente fazer o controle ali das opções. Computador de bordo, o VDA, tá tudo aqui dentro, certo? Para a gente fazer a seleção dos diferentes modos. Aqui, eu entrando no VDA, eu vou ter de como que cada um dos 6 sistemas eletrônicos aqui desse carro se comportam. Eu já tenho no vídeo da 458 que eu falo de cada um desses itens. Vai dar uma olhada lá no vídeo da 458 para você ver, para não perder tempo aqui. Do outro lado, do lado direito, eu tenho um outro botão, que seria o espelho desse daqui, mas para fazer o controle da multimídia do carro e alguns controles de painel, etc. E por fim, menção honrosa ao contagiros central analógico, típico de Ferrari. A próxima que vem depois da 812 já tem um painel todo digital. Para mim, um passo atrás. Esse daqui é o jeito certo de você contar os giros aqui do F140, que é aquele motor que está lá na frente. Já vamos falar dele. Bom, aqui dentro do contagiros analógico nós temos também o indicador de marchas, dependendo do modo que você está conduzindo, automático ou manual. Lá no fundo do instrumento nós temos o cavalino da Ferrari e o corte de giros vai a 8.000, corte de giros vai a...
Vamos descobrir daqui a pouco. Essa sinfonia, eu não sei se eu falei ainda, mas esse carro tá com um Secret Weapon. Eu sei que isso é meio redundante às vezes nos vídeos que eu falo aqui no canal, mas esse é um ronco perfeito de um V12 aspirado em perfeita afinação, certo? A afinação é dado pelo formato, comprimento e diagrama de todos os dutos aqui desse escapamento que trabalham com essa soma de frequências para deixar esse ronco extremamente intenso, extremamente orquestrado, extremamente tesudo, que vai ser o escopo desse vídeo daqui a pouco. Aqui nós temos aquele nosso velho clássico F140, que eu já mostrei lá na 599. A origem desse V12 é do início do século, na Ferrari Enzo. A Ferrari Enzo foi a primeira Ferrari a inaugurar o F140. O primeiro vez que esse motor apareceu aqui no canal foi na 599, ainda na sua primeira roupagem de 6 litros de deslocamento, injeção indireta ainda para essa época, né? Então a gente está falando lá no início dos anos 2000, né? A gente está agora em 2025, 25 anos que esse motor ainda está sendo à venda no mercado. Já parou para pensar nisso? Bom, lá na 599 o F140 tinha nessa configuração ali por volta dos seus 600 cavalos, 600 e alguma coisa. Depois a gente pula para F12, o deslocamento aumenta de 6,0 litros para 6,3 litros, a potência também acompanha, certo? Por quase seus 700 cavalos lá, dependendo da versão do modelo. E aí na TDF o F140 ganha uma tecnologia, ou pelo menos do jeito que a Ferrari divulgava, era essa inovação aqui no sistema de variador de comprimento de duto aqui no pleno, da parte dos dutos de admissão, com um controle hidráulico aqui, ó, feito por essas solenoides, né? Aqui basicamente é aquele sistema que eu expliquei no vídeo da 360 Modena, que é um carro que possui um motor de 8 cilindros, mas possui 16 dutos de admissão. O dobro, isso porque 8 desses dutos são curtos e 8 desses dutos são longos. E aí, variando o tamanho do duto, a Ferrari consegue mexer e encher esse motor, que é naturalmente inspirado em altas rotações com duto curto, e com duto longo o motor enche melhor de baixas. Aqui eu tenho um sistema de duto com comprimento variável controlado por essas solenoides. E essa é uma tecnologia que vem da Fórmula 1 lá da década de 60, porque assim, variar o comprimento do duto é uma coisa tão antiga quanto, porque isso aqui é o básico de motor a combustão naturalmente aspirado, né? Então na F12 TDF, ainda na versão 6,3 litros, o F140 ganha esse sistema, e aqui na 812, né, para eles extraírem ainda mais potência desse motor, aqui por volta de 789 cavalos, nós temos o deslocamento aumentado para 6,5. Então eles aumentam 200 mililitros a mais ali do deslocamento do motor para atingir esses 789 cavalos ou os seus 800 PS, o que faz o F140 nessa configuração de quando ele foi lançado, o motor naturalmente aspirado mais forte do mundo para um carro de rua. Se você acompanha o canal da Vanguard, você viu toda a evolução dessa família aqui, de todos os vídeos que eu já abordei, já mostrei remap desse motor lá numa F12 não TDF, já mostrei da 599, enfim, já falamos bastante dessa família que merece a menção honrosa aqui, porque ela está à venda até hoje, isso que é um motor bom, certo? Aqui na 812 também o sistema de injeção direta foi aprimorado e a gente já está falando aqui por volta de 350 bar. Né, do sistema de injeção direta. Isso com o intuito para aumentar a atomização lá dentro da câmara, aprimorar, né, a eficiência do motor e o consumo. E lembrando também ao senhor Daimler que a Ferrari, na verdade, pelas palavras do seu criador, o Enzo, ele vendia motores. O carro vinha de brinde. O Daimler criou o motor primeiro também. O Daimler criou o motor, aí ele botou numa moto e depois ele botou numa moto com 4 rodas, coisa que a gente conhece hoje como automóvel. Passado-se um século ou mais, 130 anos, a lógica não mudou. Tudo nasce do motor. Em termos de usina aqui, talvez a mais icônica, a mais longeva, a mais empolgante, a mais eficiente, a mais potente por deslocamento que nós temos disponíveis hoje no mercado. E o fato da gente ter esse motor ainda sendo vendido em outras Ferraris prova
talvez essa hegemonia. Mas tudo que eu falei aqui do motor não vale nada, porque é melhor explicar isso andando. E o restante do carro também, né? Bom, e aí você vem e me pergunta, como é que uma Ferrari de verdade se comporta de fato? Como é que uma Ferrari, ela é dura? Ela é baixa? Não, não é baixa. Eu tenho um botão aqui que eu aperto, e aí o carro levanta a dianteira, isso aqui, ó, para passar pelas irregularidades. Ela é dura? Não, ela não é dura. Nós temos aqui os amortecedores magneto-reológicos, que eu já expliquei aqui no canal. Vou deixar um vídeo para você clicar e dar uma olhada para ver como é que eles funcionam. E eu tô com uma estrada meio esburacada, eu posso apertar um botão no volante e o carro vira extremamente macio, confiável e dócil, eu diria, né? E mesmo com os bancos aqui esportivos, e aliás, esses bancos são maravilhosos, tá? Ao contrário de outros bancos concha esportivos aí do mercado, a Ferrari acertou muito aqui. Isso aqui, acho que a primeira vez que eu sentei num banco desse foi numa 488 pista, se eu não estou enganado. Bom, enquanto eu espero o motor esquentar o óleo para explorar os outros aspectos, eu volto para o início do vídeo. Eu fico imaginando, como é que o Daimler ia pensar tudo isso, né? Passado-se aí os seus 130 anos desde que ele começou com essa ideia de fazer um motor a combustão, né? Concentrar dentro de um cilindro uma carga e girar, montar esse cilindro numa manivela, né? Para fazer o movimento, né? Fazer a conversão ali da energia química para a energia cinética. Será que ele ia imaginar que a gente ia chegar nesse ponto? Nesse ápice da tecnologia? Outra coisa também, você vai me dizer, quem que compra um carro desse para ficar passeando, para falar se o banco é confortável, se não... Estou mostrando que uma Ferrari não é o que você acha que é. Esse é o objetivo desse vídeo. E a gente está tentando, estamos chegando junto na ideia, no conceito, na essência platônica da ideia, do conceito, da essência de uma Ferrari. E tá começando a vir a ideia agora. Tá quase, sabe assim, quando você tá quase... Olha isso, Arthur. Bela Madonna! Pela Madonna! Que é isso? Tô sem palavras. Assim, ó. Às vezes você tá acostumado, né? Mas tem certos carros que... Codinho, Arturito! A gente não fica acostumado, cara. Não dá pra acostumar. Não. 7. 8. Cara, é assim uma orquestração. Os caras unem assim uns 200 violinos, umas 40 French horns, não sei qual que é o nome de French horns agora em português, mas enfim, assim, é uma massa sonora pesada, assim, num bom sentido. Sabe Carmina Burana? Sabe, ó fortuna, assim, ó, quando vem, explode o prato, todo mundo no gogó lá, as cordas,
É isso. É isso. Somente na troca de marcha. Entendeu? Ai, Jesus Cristo. Que coisa brutal. É, seu Daimler. Os caras levaram o teu conceito a um nível divino. Ah, merda, essa porrada na troca, mano. Puta merda. De novo! Sabe uma outra coisa que não existia na época que o Daimler era vivo? Túnel. Vai, moleque! Puta merda, velho! Até a voz fica fina! Porcodinho! Impressões sobre o escapamento. Primeiro, em baixa carga, ele é extremamente civilizado. Dá para circular, né? Se você não tem a orquestra, você tem um pequeno solista fazendo um gargarejo, um vocalize antes de cantar a ópera. E outra coisa também que chama muita atenção, que é a resposta absurda do acelerador. Assim, a gente está acostumado com a patada que veio com a 488, né, com a Porto Fino, que a gente já gravou aqui pro canal. Mas tem um lag, por mais que os caras se esforçaram ao máximo para tirar o lag, ainda tem lag lá. Agora aqui é um negócio que até assusta e meio que bagunça o carro, né? Se você tá lá de boa, né, e aí de repente você assim, não dá pra acostumar com isso, Arthurito. Não dá pra acostumar, cara. E o retrocesso quando você tira o pé? Carro perfeito. Nossa Senhora. Outras coisas que eu escuto sobre a tentativa de dar uma resposta sobre o que é uma Ferrari, né? A Ferrari é um carro que você paga caro e, portanto, ele não quebra. Não exatamente. A Ferrari é o carro mais rápido e potente do mundo. Não. Mas daí eu pergunto, importa?
ele dá uma encurtada, velho. Aí ela começa a puxar. Caralho, velho, é um Fórmula 1, velho. Fala sério, mano. Que maravilha moderna. Que máquina divina. Eu tô sem palavras, velho. Pior que eu tô meio acostumado, viu? Diga-se de passagem. Isso aqui não. Isso aqui é outro nível, velho. Outro nível de ronco, outro nível de resposta. Outro nível de. Outro nível de. A engenhosidade humana, esse motor, esse escapamento e esse ronco. Daimler ficaria orgulhoso, ainda que esse não fosse um Mercedes-Benz. Mas ele poderia ficar mais orgulhoso ainda se isso fosse um Pagani, porque daí seria um motor Daimler-Benz lá, né? E outra coisa que vale lembrar aqui do que eu falei no início do vídeo, né? Que a Secret Weapon hoje, aquela empresa brasileira de fabricação de escapamentos, hoje ela não é só brasileira, ela é mundial, porque já existem 812 rodando no mundo com escapes da Secret. Que orgulho, não? E também os remaps da Vanguard, certo? Eu já falei em outros vídeos lá que a gente abriu uma revenda lá nos Estados Unidos e nós já temos carros aí rodando no velho continente e no novo também. Ah? Vocês acompanharam essa história, não deixa de deixar a curtida, vai. Merece. O ronco merece. Bom, então a gente precisa chegar a uma conclusão aqui do que é uma Ferrari de verdade, né? E eu acho que eu mostrei um pouco dos aspectos mais emocionais, subjetivos e divinos do conceito da essência da Ferrari na roupagem clássica do seu criador, do seu concebedor, do seu pai, Enzo Ferrari. Um coupé de 2 lugares com um motor V12 naturalmente aspirado ali na dianteira, muito desempenho que desperta essa parte emocional de sentimentos, às vezes de manutenção complexa e imprevisível, pouco acessível, mas inegavelmente o carro e a marca mais famosa do mundo. Entendeu? Daimler.